Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e este é o Casar Por Quê? Bem, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, quando eu consegui compreender, fez toda a diferença dentro do meu casamento. E o tema é a hierarquia do meu coração. Quem que é o primeiro no seu coração? Você alguma vez parou para se perguntar isso? Já se perguntou a si mesmo, quem é o primeiro dentro do meu coração? Vamos ler aqui em Mateus 22, do verso 37 ao 40. Diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus ele revela essa hierarquia que deve governar o nosso coração, principalmente se ela for aplicada dentro de um casamento. Se não, ela deve ser aplicada dentro do casamento, para que a gente consiga compreender e entender e viver a melhor forma do amor. Então, qual que é essa hierarquia que Jesus nos revela nessa passagem? Primeiro, nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o primeiro no nosso coração. Ele é o primeiro na nossa vida. A Ele deve ser dedicado todo o nosso amor. Em segundo, nós mesmos. Sim, Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, você não consegue amar o seu próximo, que no caso, dentro do casamento, é o seu cônjuge, é o seu esposo. Então, se você não consegue amar a si mesmo, como você vai amar ao seu esposo? Consegue compreender? Há muitas vezes a gente vem carregada de feridas, carregada de traumas, e quando a gente não busca uma cura para tudo isso, às vezes a gente acaba atingindo essa parte. A gente não consegue, às vezes, se amar, não consegue receber o amor do Senhor, não conseguimos dedicar o nosso amor ao Senhor, e isso afeta o nosso cônjuge e isso afeta o nosso casamento. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o Kleber, a nossa vida ela teve... Quero contar a nossa história aqui para você conhecer um pouquinho mais. Mas resumindo um pouquinho, nós tivemos tudo para nos encontrar muito antes do que a gente se encontrou. A gente cresceu no mesmo bairro, estudamos nas mesmas escolas, apesar de ser anos diferentes. Frequentávamos a mesma denominação de igreja, porém em bairros diferentes, mas nos víamos nos congressos regionais, nas festividades regionais. Então, a gente teve tudo para se encontrar. Nosso trabalho era próximo, ele passava em frente ao meu trabalho. Então, a gente tínhamos amigos em comuns e a gente teve tudo para se conhecer antes do momento que a gente se conheceu. Mas eu entendo isso, que Deus só nos permitiu a gente se aproximar mesmo e entrar na vida um do outro quando a gente tinha o quê? Conseguido alcançar, não entender, porque ainda a gente estava no processo, mas que a gente conseguiu pelo menos determinar na nossa vida o nosso amor pelo Senhor, essa entrega pelo Senhor e nos dedicar totalmente a Ele. Então, logo que a gente começou a namorar, já nas primeiras semanas ali, eu cheguei e falei pro Kleber um dia, falei, olha, que você sempre ame a Deus acima de tudo, que você ame muito mais a Deus do que a mim. E ele ficou meio assim, né, eu acho que eu acho meio estranho algo de uma namorada dizer ali já nas primeiras semanas de namoro. Mas é porque eu sabia, eu falei para ele, eu sei que se você em todo tempo amar a Deus, você vai me amar, você vai cuidar de mim. Porque é isso, é essa hierarquia que o Senhor quer trazer na nossa vida, de que Ele seja o primeiro, de que Ele seja o principal, para depois vir o demais.
E entender esse princípio, então, de que o Senhor é o primeiro, de que nós temos que nos amar também, porque senão a gente não consegue amar o nosso próximo. E então nos dedicar ao nosso cônjuge, ao nosso esposo e ao nosso parceiro de vida, entender esse princípio bíblico, ele vai salvar o seu casamento. Como eu disse, eu com o Kleber, a gente teve várias oportunidades de se encontrar antes. Mas se eu tivesse encontrado ele em outra época, que não a que a gente se encontrou, eu não teria esse discernimento, eu não teria esse entendimento que ainda nem estava tão claro assim para mim. Eu apenas tinha tido um encontro com Deus e eu queria que ele também permanecesse nesse encontro que ele também tinha tido. Então, se eu tivesse tido se as nossas vidas tivessem se cruzado muito antes, eu não tinha esse entendimento ainda. Provavelmente, eu não teria dito isso a ele e provavelmente eu iria cobrá-lo de que ele me amasse mais que tudo. E eu iria trazer essa cobrança de uma forma que talvez eu quisesse até usurpar o lugar de Deus no coração dele, entende? E esse que é um grande perigo, porque às vezes se a gente não entende esse lugar certo de cada amor na nossa vida, no nosso coração, a gente acaba colocando um no lugar do outro e isso destrói qualquer relacionamento. Vamos ler e entender um pouco mais. Em João 14, no verso 21, Jesus continua nos ensinando. Ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então aqui a gente vê que mais uma vez o Senhor traz o mandamento de amarás o Senhor teu Deus, de amar a si mesmo, de amar ao outro que é o seu cônjuge. Mais uma vez Jesus fala sobre esse amor. E ele continua, e lhes obedece. Quer dizer, você precisa obedecer esse mandamento. Não é apenas conhecer, não é apenas entender. É você colocar em ação, né? Porque se você conseguir aplicar isso dentro do seu casamento, e se consequentemente o seu esposo também passa a aplicar, a gente vai receber isso, a gente vai entender que a gente vai amar ao Senhor, assim como Ele é amado do Pai, e Ele vai se revelar a nós. Então ele fala, né? Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece. Então ter o mandamento do amor, obedecer, quer dizer, colocar em ação. Este é o que me ama. A gente revela o amor do Senhor através do nosso casamento. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, seguindo esse princípio bíblico, obedecendo esse mandamento, que a gente consegue ter o Senhor Jesus revelado dentro do nosso casamento. Você consegue compreender quão profundo é isso? Então, se você deseja realmente, talvez você esteja vivendo épocas dentro do seu casamento em que você fala, não consigo trazer o Senhor, a gente não está conseguindo se unir de uma forma em que o Senhor seja o centro do nosso relacionamento, essa é a base bíblica para isso. Você conseguir, talvez você não esteja dando essa hierarquia do amor dentro do seu casamento. Talvez você esteja se colocando em primeiro lugar. E quando a gente se coloca em primeiro lugar, vem o orgulho, vem a soberba, vem o egoísmo. Talvez você esteja colocando o seu esposo em primeiro lugar. E aí vem a idolatria, porque você começa a amá-lo mais do que você ama a Deus. Está conseguindo compreender quando essas figuras saem, cada uma do seu lugar, como isso prejudica essa construção do nosso casamento e principalmente de Jesus se revelar através do nosso casamento. Quando eu conheci, houve um conhecido do Kleber uma vez, acho que, eu não lembro se eu já estava grávida do Pedro ou se foi naquela tentativa ali, quando a gente decidiu nos tornarmos pais, mas eu lembro que ele estava conversando com esse conhecido sobre paternidade e tudo mais, e ele falou assim para o Kleber, nossa, quando você for pai, você vai sentir um amor tão forte, uma coisa tão inexplicável,
é um amor que você nunca sentiu na vida, e falando sobre a paternidade. Mas ele falou uma coisinha que daí, quando o Kleber me contou, ele falou assim, nossa, isso me chamou a atenção. Ele já comentou, né? Isso me chamou a atenção, e daí eu falei, nossa, realmente é algo pra gente pensar. Porque o rapaz falou assim, é um amor tão, assim, nossa, que explode o nosso coração, que eu amo mais a minha filha do que a minha própria esposa. Tá vendo? Quando a gente não consegue enxergar essa hierarquia dentro do nosso coração, a partir do momento que vier os filhos, isso pode bagunçar ainda mais. Porque a melhor coisa, o melhor pais que a gente possa oferecer aos nossos filhos são pais que se amam acima de tudo. O Kleber veio primeiro na minha vida do que o Pedro. O Pedro é um fruto do nosso amor. É uma herança do Senhor na nossa vida, dada pelo nosso amor. Então eu não posso colocar a vida do meu filho acima acima do amor que eu tenho pelo meu esposo. Porque daí o que acontece? É o que a gente vê muitos casamentos na velhice às vezes se desfazendo. Por quê? Porque por não compreender essas posições dentro do casamento, não compreender essa distribuição do nosso amor, quando chegou os filhos, se dedicou tanto aos filhos, é um pai que se dedica mais ao filho, é a mãe que se dedica mais aos filhos, que quando esses filhos crescem e vão viver o caminho, a vida deles, seguir o caminho deles, ficam o quê? Aqueles dois estranhos dentro de casa, que não sabem mais se conversar, que não conseguem mais se amar. E aí, muitas vezes, casamentos que vêm se desfazendo na velhice. Então, isso é muito importante. Não, eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, eu me amo como o Senhor me amou, e assim eu amo meu esposo como eu me amo. E depois nós vamos juntos amar os nossos filhos e ensinar isso a eles. Olha que grandiosidade isso, quando a gente consegue encaixar tudo isso. E Jesus continua em mais uma parte ainda, em João 15, do 9 ao 12, falando justamente sobre isso. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito isto, essas palavras, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, novamente aqui nessa parte, Jesus continua falando sobre obedecer aos mandamentos. Ele insiste que devemos permanecer no amor. E Deus é o próprio amor. Deus é a definição do amor. Por isso que o nosso amor tem que ser dado primeiro a Ele. E Ele continua, que Ele insiste nessas coisas, nessas palavras, para que a alegria dele esteja em nós e que a nossa alegria seja completa. Então, quando você entende toda essa construção e começa a colocar essa hierarquia focada dentro do seu coração, essa forma de você destinar o seu amor, você consegue alcançar a alegria do Senhor na sua vida. Não só na sua vida, mas dentro do seu casamento. E Ele fala que é uma alegria que vai ser completa, completa nele e não em nós, completa no Senhor e não no seu cônjuge, completa totalmente em Deus, que é o amor. E Ele fala, amar uns aos outros como Ele, como Jesus nos amou. Então a gente só consegue enxergar o nosso cônjuge como Deus, como Jesus nos enxerga, como Jesus o enxerga também, se a gente amar o Senhor primeiro, se a gente obedecer esses mandamentos. Conseguiu compreender? Então hoje eu quero te convidar a refletir em como está essa hierarquia do amor dentro do seu coração. Se for preciso, reordene essas posições hoje. Experimente fazer isso em casal, se for possível, que com certeza assim os ganhos serão ainda maiores. Mas se ainda não é possível você compartilhar esse conhecimento, essa clareza com o seu esposo, comece por você.
não precisa esperar. Comece por você. Se você está ouvindo essa palavra hoje, com certeza ela é para você. Então, que você consiga aplicar esse fundamento bíblico e eu tenho certeza que muitas mudanças vai acontecer no seu relacionamento, no seu casamento. Porque quando eu entendi isso, muita coisa começou a mudar no meu casamento. Então, que você consiga colocar isso em prática hoje. E eu te agradeço por ter ficado até aqui, até o final. Compartilhe esse vídeo com quem você sentir no coração, com quem o Espírito Santo tocar no seu coração para enviá-lo. Mas a minha oração é que você seja realmente edificada com esse ensinamento. Até a próxima!